precisava falar de cara para vocês. Quem está na comunidade, vai na coluna questões. Faz quantas vezes for preciso até acertar. Todas, tá? Vamos falar um pouquinho sobre método? É um pouco isso, tá, Cláudia? É um pouco isso que você acabou de falar, nós vamos começar aqui. É interessante pausar estudos. A Cláudia acabou de entrar na comunidade. Ela está no pique. Não é para ela. Não é para ela. Ela acabou de entrar na comunidade, está no pique, está fazendo as questões, vai se achar já, vai calibrar o estudo para ela, tá? Vai calibrar o estudo para ela. Mas, o que eu quero perguntar? Quem não está na comunidade? Ah, tô cansado, cara, final de semestre. Na verdade, nós estamos no começo do semestre, tá? Não estamos em final de semestre. Julho já é o segundo semestre. Estamos no começo. Então, já não pense que você está no final. Pense que você está no começo. Está no começo, cara. Vai com tudo. É interessante pausar estudos? Já respondo, tá, candidato? É interessante pausar estudos? Vamos lá. Muitas vezes, as pessoas desistem nessas etapas. Ela demora para subir. Ela fica um tempo todo passando e não sendo convocada. Aí ela desiste. Aí nós falamos que, às vezes, precisa consertar uma ou duas ou três coisas. O estudo, a revisão e a prova. Muitas vezes a pessoa tem um erro de estudo. Muitas vezes a pessoa tem um erro de revisão. Falei do PDF ali agora. Muitas vezes a pessoa tem um erro de prova. Ordem errada, deixa a matemática para o fim. Pronto, já perdeu a prova. Quando tem matemática, claro. Aí o que acontece? Uma pesquisa que ganhou o prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina fala o seguinte: a repetição faz o seu cérebro se alterar fisicamente. Quando tem várias vezes um estímulo, o seu cérebro ele cresce fisicamente. Vai estourar a cabeça? Não vai, não tem perigo. Tá? Aí o que acontece? Quando você faz várias vezes, a memória, que é esse líquido que está aqui, ela fica bem mais grossa, bem mais espessa. Certo? Certo, ok. Aí o Ebbinghaus tirou a teoria da repetição. O que é a teoria da repetição? Ou do estudo espaçado. Ou a curva do esquecimento, como queiram. Se você tem um estudo e você não repete nada, você começa a esquecer. Mas se algumas horas depois você lembra daquilo, você mantém a aprendizagem ao máximo. Mas ela não dura para sempre, você vai esquecendo. Dia seguinte você faz uma revisão, ela volta para o máximo, e assim sucessivamente. Então ele fez um estudo que conduzia ao seguinte: você estudar e no mesmo dia você repetir, e dia seguinte você dá uma olhadinha, e 7 dias depois você olhar, e um mês depois, a cada 30 dias, você repetir o estudo. Isso vai fazer com que o conhecimento fique mais próximo da sua lembrança. Aí fizeram uma pesquisa científica. O que eles fizeram? Segundona, antes da prática, passaram a pessoa num tomógrafo emissor de pósitrons, está aqui, né? E mapearam qual é aquela área cerebral da pessoa que seria submetida a estudo, certo? Certo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira estudando. Ótimo. E fizeram o mesmo teste na sexta-feira. Olha a área cerebral estimulada, como tinha se desenvolvido. Isso só de segunda a sexta? Só de segunda a sexta. Mas agora resolveram continuar com o estudo. Falaram, nossa, cara, isso é legal. Vamos continuar com esse estudo aí. Segunda-feira foi medido. Sexta-feira foi medido. Nossa, aumentou muito. Aí, relax. Sábado, domingo, descansa. O que aconteceu na segunda-feira?
Olha como tinha reduzido. Por conta do sábado e domingo descansando. Dá para imaginar isso? Mas aí, Marco, aí me deram na sexta. Aí, agora a segundona está muito maior. Não estava. E assim foi. E assim foi. Quais os resultados que isso significa? Que, primeiro, quanto mais tempo você estuda, maior fica a sua memória. Básico. Agora, a principal conclusão está aqui. Se um final de semana consegue derrubar a sua aprendizagem, imagine 20 dias, 30 dias. Vários estudos, inclusive na Universidade de Johns Hopkins, que apontou o seguinte: há uma perda de cerca de 10% no mês de férias. O que você sabe hoje, ao final do mês, você não estudar nada, você vai perder 10% do que você estudou. É muita coisa. É muita coisa. Mas como é que eu faço para manter a motivação? Você tem que criar uma rotina que não seja estressante. Na comunidade, Cândida, uma pessoa falou assim para mim: professor, vou estudar todo dia, vou acordar todo dia 5 horas da manhã para estudar. Eu falei: não faça isso, não vai dar certo. Mas professor, eu não tenho horário, então eu vou fazer 10 minutos por dia, é melhor do que isso aí. Mas eu vou tentar. Eu falei: pode tentar. Uma semana depois, eu falei: daí, deu certo? Claro que não, professor. Você acha que alguém aguenta acordar 5 horas da manhã para estudar? Então, não adianta você fazer mágica. Qual é a rotina de estudos? Você consegue estar aqui toda segunda-feira? É muito difícil para você estar aqui. É difícil, Marco. Você consegue assistir a aula gravada toda segunda-feira? Não, essa eu consigo, Marco. Ok. Você consegue fazer um simulado por dia? Ótimo. Mas eu quero passar em Hortolândia. Eu quero passar em Hortolândia, eu quero ingressar em Hortolândia e eu quero fazer um simulado por dia. Aí eu vou explicar para você, não vai dar. Não vai dar. Tá? Não vai dar. Não é para descansar nas férias. Mas, se você vai fazer um simulado por dia, então imagina o seguinte: na nossa comunidade, até o dia da prova de Hortolândia, nós teremos prontos 208 simulados. Você tem 1 mês e meio, você tem 50 dias. Tem que fazer 4 simulados por dia. Alô, quem vai fazer Hortolândia? 4 simulados por dia. Se você não fizer 4 simulados por dia, você não vai nem preencher todos os simulados. E daí não adianta, não há revisão que dê conta, tá? Então, eu vou fazer Hortolândia. Cara, eu sinceramente agora não dá para dar férias para você. Vou fazer Seduc São Paulo, processo seletivo. Honestamente, agora não é hora de férias. Honestamente, agora não é hora. Vou fazer Iperó, muito menos. Agora não é hora de férias. Agora, aí você tem que achar um jeito. Eu acordo cedo, faço um simulado. Antes do almoço, faço outro. Depois do almoço, aquela preguiça desgraçada, lá no meio da tarde, faço outro. Aí no começo da noite, faço outro. Ok. Você está cumprindo a sua agenda de 4 simulados por dia. 4 simulados por dia, consegue chegar em Hortolândia, fazendo todos, tá? Se participar das aulas ao vivo, não consegue. Só a aula ao vivo é insuficiente. Insuficiente. Deixa eu responder a Cândida. Eu continuo pelas questões, deixo o PDF para o final. É assim, Cândida. É assim o ritmo do estudo. Vamos lá. Vamos imaginar que eu vou fazer aqui Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, né? Pedagogia da Autonomia. Os últimos simulados são bem curtos, né? Aí eu vou... Quantas questões tem aqui? 3. 3, né? Eu estou sempre colocando os últimos simulados bem curtinhos para ajudar. O que é o ato bancário? É a postura do professor transmitir conhecimento ao aluno de maneira autoritária. O que é a diferença profunda entre o gosto de ser gente, entre a ética e a estética? O que é a principal característica do método Paulo Freire? A ideia de que o adulto só aprende se estiver bem alimentado. Não dá também, né? A inserção da família, a valorização das experiências sociais dos próprios... Isso aqui, boa. E eu fiz. Certo? O que aconteceu aqui? Ver pontuação. Quero saber como é que eu fui, pô. Ver pontuação. A primeira, eu levei chumbo. Não é. Tá? A segunda. Não, a primeira acertei. Não, a primeira acertei. Tá? A segunda, eu levei chumbo. A terceira, eu acertei. Qual é o meu problema agora, candidato? A segunda.
Gosto de ser gente porque inacabado, sei que sou um ser condicionado. Lembra que eu pedi para ler? Fiz isso aqui na aula de Paulo Freire. Tem que ler pedaço por pedaço. A diferença profunda entre o quê? Entre ética e estética, eu pus, não é? Entre o ser condicionado e o ser determinado. Agora eu entendi isso. Agora o que eu faço? Faço de novo. O que eu vou fazer? Olhei e falei, tá, entendi. Vamos lá de novo, enviar outra resposta. Então aqui, o que é o ato bancário? O ato bancário é a postura do professor de transferir conhecimento de maneira autoritária. Ok. E o que é a diferença profunda entre o ser condicionado e o ser determinado? É que eu sou inacabado. Né? Sou condicionado, mas consciente que sou condicionado, eu sei que também não tô no fim do mundo, né? E isso é o ser condicionado e o ser determinado. E eu sei que a alfabetização de adultos tem que valorizar a experiência social dos próprios alunos. Vamos lá de novo, vamos registrar de novo, vamos enviar, vamos ver a pontuação. Acertei todas. Agora, Cândida, vai depender de 2 fatores. Eu tenho tempo. Tá tranquilo, Marco. Esse já é o quarto, tá tranquilo. Então, o que eu faço agora? Se eu tenho tempo, agora eu venho aqui no PDF. E agora eu faço o quê? O ato bancário transferir conhecimento. Aí eu vejo que, nossa, já pediu em Araçoiaba da Serra isso. Nossa, pediu em Itupeva isso. O PDF é mais do que o simulado. E agora eu vou olhar. O que é isso? Isso é ensinar exige rigorosidade metódica. Agora eu vou estudar isso. Vou olhar e falar, tá, então é isso. Então é isso que é educação bancária. O educando mantenha vivo em si, papapá. Aí eu estudo aqui. Se eu tenho tempo. Se eu não tenho tempo, nem para fazer questões, eu vou no busão, eu aciono o vídeo. Eu venho aqui no vídeo, e aí o Marco vai explicar. Essa história de educação bancária, o Marco vai explicando aqui o que é isso. Agora, o vídeo, 10 minutos. Nós não levamos 10 minutos para fazer isso aqui. Então, o vídeo consome tempo. Assistir vídeos, que é a coisa que as pessoas mais gostam, ela consome tempo. O correto é você fazer questões até você acertar e estudar pelo PDF. E na revisão, só PDF. Tá? Muito bem, expliquei método, né? Estou fazendo errado, assistindo o vídeo e lendo os PDFs. Adrinéia, começa pelas questões, Adrinéia. Começa pelas questões. Por que razão esse sujeito, Marco, coloca a primeira coluna aqui, questões? Por que razão que eu faço isso? Porque é a primeira coluna. É a primeira coisa que você tem que fazer, tá? É a primeira coisa que você tem que fazer. Fechou? Fechou. Bora para a prova nacional docente? O que temos de novidade? Não, esse aqui não é prova nacional.